Ouvem agora? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Sanal Baltazar, eu sou cientista social, sou especialista em políticas públicas, gestão da inovação e gerenciamento de projetos de TI. Eu estou muito feliz de estar aqui na Campus Party, é um projeto que eu já fiz parte como gerente de projetos, e agora está aqui nesse palco que, com certeza, é onde o futuro acontece. E eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados. Eu sou baixinha, porém estou de salto. Eu estou vestindo uma calça vermelha, uma blusa preta e um colete vermelho. Bom, então, vamos começar. É interessante eu estar aqui num palco, no CEIA, né, que fala sobre futuro. E aí eu vim falar com vocês de uma coisa que eu achava, em 2010, quando eu entrei no governo, que não era um futuro possível. Governança e gestão de projetos. E aí eu vim trazer para vocês um pouquinho da minha história, misturada com a história da gestão pública no estado de Goiás. Espero que vocês gostem. Saiu. Vou esperar voltar e a gente segue. Então, falando um pouquinho da minha história, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2010, quando eu comecei no estado, eu acho que a maior inovação que a gente tinha no momento era o carrinho que levava os processos. Imagina aquela cena assim, um corredor de serviço público lotado de pilhas de papel e uma pessoa andando com um carrinho de processo para lá e para cá. Esse era o nosso workflow no momento. A gente não tinha gerenciamento, nada era digitalizado, e o que a gente tinha era não perder o carrinho, porque se você perdesse, daqui 2 semanas só para ir para o protocolo. E perder o carimbo, pior ainda, né? Porque aí ninguém assinava nada, o processo parava. Então, eu vim desse começo da necessidade de se digitalizar, de criar uma inovação, de ter mais modernização nos órgãos públicos. Mas eu tinha uma coisa muito bacana naquela época. Eu tinha a equipe de TI mais criativa que se podia ter. Eram os reis da gambiarra, os maiores da ciência da contingência. Tudo que a gente não tinha de suporte, fluxo, inovação, eles conseguiam fazer com criatividade. E assim a gente foi seguindo ao longo dos anos. E aí eu fui passando por outras etapas na minha vida, né? Esse tempo, tá, obrigada. Esse tempo que eu passei nesse primeiro órgão que eu fiquei, foi um tempo muito importante, porque você começar no estado sem dashboards, sem OKRs, sem indicadores, é você começar quase que do zero. A gente brincava muito que a gente chegou aqui quando tudo era mato, né? Mas foi ali que eu entendi um sinal muito claro, que o Estado não poderia continuar sendo analógico, ele precisava avançar. E aí foi isso que me impulsionou a querer coisas novas, a querer buscar novos conhecimentos. E foi nesse momento que eu conheci o gerenciamento de projetos e comecei a estudar sobre isso. E aí, como eu falei para vocês, nesse começo a gente estava nesse fluxo, papel, tudo presencial, os processos eles se perdiam, às vezes sumia partes, folhas do processo, que ou sumiam ou alguém sumia com elas. Às vezes um processo sumia enquanto ia de um município para o outro e acabava, estava ali do zero, a gente tinha que começar tudo de novo. Mas aí, quando eu comecei a estudar sobre gerenciamento de projetos, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a possibilidade de organizar, de gerar indicadores, de ter um escopo mais preciso,
de conseguir estabelecer cronogramas para as entregas que a gente precisava fazer. E aí, gerou em mim uma vontade muito grande de tentar outras coisas. E foi aí que eu fui para um outro órgão, eu fui para a Secretaria-Geral de Governo. Quando eu cheguei na Secretaria-Geral de Governo, eu cheguei para trabalhar com aquisições, especialmente aquisições de TI. Só que aí eu comecei a ouvir falar de uma galera. Eu cheguei para trabalhar no 4º andar do centro administrativo. E eu comecei a ouvir falar de uma galera que ficava no andar de cima. E essa galera falava de umas coisas muito diferentes. Eles falavam de entregas, escopo, OKR, falavam de kickoff, alinhamento, e eu fiquei muito interessada em saber o que aquele pessoal do andar de cima estava fazendo. E aí surgiu uma vaga, eu me candidatei, passei. E aí eu fui descobrir o que realmente aquele pessoal falava. Parecia que era inglês avançado, mas eles estavam fazendo gestão avançada, eles estavam fazendo governança avançada. E aí eu entrei num universo totalmente diferente para mim. Lá, os meus primeiros insights foi que eles estavam fazendo um tipo de governança que, enquanto os outros órgãos estavam nadando contra a maré, eles estavam dando o tom da maré. Eles estavam controlando o fluxo. E eu comecei a achar isso muito inovador e muito incrível. E aí o choque inicial foi entender esses novos padrões que eles colocavam. A gente vai fazer um kickoff inicial, a gente vai fazer um alinhamento com o órgão, a gente vai estabelecer o cronograma, a gente vai fechar escopo. E aí aquilo tudo, ao longo do tempo, começou a fazer sentido para mim e foi a minha virada profissional. Foi lá que eu comecei a fazer gerenciamento de projetos. E um dos meus primeiros projetos foi a Campus Party 3. 3, eu acho, né? Foi. A Campus Party 3, que foi um dos meus maiores desafios, que é você pegar um processo crítico, um evento, um projeto que vai acontecer rápido, que envolve muito dinheiro, e conseguir materializar ele e colocar vários órgãos trabalhando juntos. Então, isso foi um grande desafio, mas também foi o começo do meu maior crescimento. E aí, o que foi que me impactou mais quando eu cheguei lá? O pessoal trabalhava muito com cronogramas, então a gente nunca entrava num projeto sem estabelecer um bom cronograma. Mesmo que esse cronograma mudasse às 9h da noite de uma sexta-feira, mas a gente estava preparado para movimentar isso, organizar, flexibilizar, replanejar, pensar como que a gente ia suprir tudo que gerasse disso. E a definição de escopo. Definir claramente o que era o evento, para quem que era, no caso da Campus Party, para quem que a gente estava fazendo aquele projeto. E aí a gente foi vendo risco, indicador, a questão da priorização, que é uma questão voltada diretamente no Poder Executivo, que decide quais projetos priorizar. Portfólio, alinhamento. E aí eu cheguei a uma reflexão muito importante, que sem método a gente não consegue fazer entrega. Sem metodologia, a gente não consegue fazer entrega. E eu tinha um chefe na época, o meu gerente, que ele é o rei da metodologia. E ele falava isso e eu falava, gente, será mesmo que precisa de tantas frameworks, de tantos métodos para a gente chegar nisso? Mas realmente precisava, senão as entregas não eram feitas, o cidadão não era atendido na ponta. E aí veio uma segunda virada na minha carreira. E essa segunda virada foi uma virada muito importante, porque eu recebi um convite, e esse convite foi para eu assumir um cargo na Defensoria Pública do Estado de Goiás. Inicialmente, eu fui para lá para cuidar de projetos de aquisições de TI. Mas quem é da área pública sabe, o escopo nunca continua o mesmo. E aí você chega, você começa a materializar cronograma, indicadores, você começa a organizar as coisas, e aí a demanda aumenta, e a responsabilidade aumenta. E aí o que a gente começou a fazer lá na Defensoria Pública? A gente começou a fazer a governança dos projetos de TI, que é uma coisa super inovadora para o órgão e que não existia até então.
E aí a gente saiu de contratações de TI, de só acompanhar processos e fluxos, e a gente passou de operações isoladas entre um departamento e outro, para a gente ter um trabalho concentrado, um trabalho que permite visibilidade para a alta gestão, tomar boas decisões, boas estratégias e definir qual é a melhor forma de fazer a entrega para o público. E aí, nesse momento, eu quero ressaltar um ponto muito importante da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que era diferente de outros órgãos que eu trabalhei. A Defensoria é um órgão finalístico. E, por isso, a gestão de projetos de TI, a governança de TI, ela não é um produto meio. Ele impacta na ponta. E por que ele impacta na ponta? Porque quando o assistido que chega na defensoria precisando de um apoio jurídico, ele é atendido mais rápido e melhor, isso entrega valor para a sociedade. Quando o defensor que está lá na ponta, seja no gabinete dele, seja num evento itinerante, consegue entregar esse serviço mais rápido, sem dificuldades técnicas, quando ele consegue atender o assistido, a gente entrega valor. Então, quando a gente consegue criar mecanismos e entregas que lá na ponta o assistido é beneficiado, isso é uma entrega de valor, isso é o Estado entregando valor para a sociedade. Então, nesse contexto, a gestão de TI ela passa a ser só suporte. Ela passa a ser parte da política pública. Ela faz parte da entrega de valor para a sociedade. Então, a gente passa de uma TI só reativa, que apaga incêndios, e a gente passa a ser uma TI que trabalha para a inovação do órgão, para a entrega de resultados e, principalmente, para a continuidade do que está sendo feito. E aí eu queria abrir um parênteses, porque isso daqui faz parte de toda a minha construção como profissional. Eu tenho a honra de dizer que eu sou voluntária do PMI Goiás. E esse ano eu tive o prazer de ser convidada para gerenciar o PM Tanks Mulher, que é um braço social do PMI. E a gente leva o gerenciamento de projetos para a ponta, mas para a ponta que não está assistida de forma alguma. No caso do PM Tanks Mulher, a gente estava cuidando de mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres periféricas. E aí, o que a gente faz? A gente aplica tudo que a gente aprende, seja na nossa pós-graduação, seja no PMI, a gente pega todo esse arcabouço de escopo, de cronograma, de controle de orçamento, de comunicação e transforma isso numa entrega social. Essa foto aqui é o evento Beira da Mata, que a gente fez semana passada. Foi um projeto em que a gente entregou mais de 2.000 roupas. Nós entregamos sapatos, brinquedos, e foi um dia em que essas mulheres dessa ocupação, lá em Aparecida, tiveram contato com como projetar a sua vida, como projetar os sonhos que você tem. Como que eu posso ser uma microempreendedora? Como eu posso projetar o meu negócio? Elas também ouviram sobre saúde da mulher, elas ouviram sobre autocuidado, elas ouviram sobre saúde menstrual. Então, desenvolver um projeto como esse dentro do PMI, em que nós somos voluntários, é um privilégio muito grande. E o gerenciamento de projetos me dá essa oportunidade de, através de um conhecimento técnico, levar uma entrega de valor. E aí eu queria meio que puxar um pouco dessa história que eu trouxe, né, da minha gestão de projetos, para falar um pouco da história de gestão no Estado. Eu vou até pegar minha colinha aqui, porque tem umas datas que eu não decorei. E aí a gente falar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante, mais perto, né? Vamos lá. A história da gestão pública no Brasil, ela é uma história muito de altos e baixos, na verdade. Ela começa em 1930 com patrimonialismo, quando o serviço público era totalmente misturado com o privado e ninguém sabia onde uma coisa começava, onde outra coisa terminava. E tinha a questão de não ter transparência.
a gente não tinha controle. A contabilidade era uma coisa que nunca se ouviu falar. E aí a gente passa para a burocracia na era Vargas, entre 1930 e 1967. Nessa época, começa a introduzir um pouco de impessoalidade, segregação de funções, padronização de processos. Só que, ao mesmo tempo em que essa padronização começa a entrar, essa segregação, também começou uma rigidez muito grande. O Estado começou a ter aquela burocracia travada, engessada. E aí, a partir de 1967, vem a modernização. Algumas incorporações de práticas da área privada começam a entrar para dentro do Estado. E aí, com isso, a gente começa a ver algumas coisas como planejamento plurianual, que até então não se falava, gestão de orçamento, e isso começa a entrar no Estado. E aí, quando chega lá para meados de 1995, a gente começa a ver uma ênfase em resultado. E nessa época começa a vir resultados, indicadores, avaliação de desempenho. E eu gosto de pensar, e assim, pelo que eu tenho visto e lido sobre essa época, que nesse momento nasce o embrião do que a gente chama hoje de governança. E aí, lá nos anos 2000, entra a gestão de projetos, a era da gestão dos projetos. É em 2000 que vem o PMBOK e ele entra com tudo na gestão pública. E aí a gente realmente começa a falar de meta, risco, indicadores, entrega. E hoje, atualmente, 2025, a gente está na era da governança digital. A gente está falando agora de dados, interoperabilidade, LGPD. A gente está falando de cultura de serviço voltada para o cidadão, experiência do cidadão. Então, assim como eu tive o meu caminho dentro da gestão pública, da governança, o Brasil também passou por um caminho de crescimento, de erros, acertos, de testar, de tentar encaixar um modelo de governança que fosse eficaz para a entrega final ao cidadão. E como eu falei, hoje a gente tem metodologias ágeis na maioria dos órgãos públicos, principalmente órgãos que estão se modernizando cada vez mais. A gente já tem os escritórios de projeto. Goiás é um dos grandes indicadores nessa questão, tem dos maiores escritórios de projetos mais bem estruturados, que hoje é referência, não só na área pública, mas na área privada. Os laboratórios de inovação, a SECT é um exemplo disso, que traz vários laboratórios de inovação. A inteligência artificial aplicada a esses serviços, que hoje é um dos maiores temas, principalmente aqui desse evento. O governo digital, onde agora os serviços são online, a gente consegue acessar praticamente tudo de casa, do nosso celular, do nosso computador. E isso é o Estado aprendendo a fazer melhor, com mais eficiência, para poder entregar para o cidadão. E a gente também tem a questão dos dados abertos, que agora é uma das grandes inovações. E é principalmente um dos maiores insumos à transparência. E não só a transparência dentro do Estado, mas a transparência para o cidadão. Mas e no dia a dia, né? Para quem está lá trabalhando com isso? Essa teoria é realmente válida? Isso acontece mesmo? Gente, no dia a dia é muito mais difícil. A gente não tem uma resposta tão bonita quanto o PMBOK fala para a gente que seria o gerenciamento de projeto. Então, a gente não pode romantizar, porque ainda tem muito dessa burocracia engessada, arraigada. E tem aquela cultura do sempre foi assim. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu prefiro não sair da minha zona de conforto. Inovação demanda mudança de cultura, demanda você se deslocar para um outro lugar, aprender coisas novas. E nem sempre a receptividade, principalmente dentro do Estado, é bacana. E dentro da TI, por exemplo, a gente tem vários projetos acontecendo de forma isolada. Um projeto ali, outro aqui, um não conversa com o outro.
E isso faz com que o portfólio fique engessado também. Você não consegue entender quais são as entregas, como elas se conversam, como que elas se combinam. E a falta, muitas vezes, de conexão entre a TI e a visão de negócio do órgão. Nesse caso, eu estou falando da TI porque é a minha área, mas isso acontece em várias áreas. Muitas vezes, a área ela não consegue ter a visão de negócio não consegue ter a visão da área técnica, e essa falta de comunicação engessa o fluxo da gestão e da governança. E, assim, gente, não é falta de talento. Eu posso dizer, pelos meus 15 anos dentro do Estado, talento é o que não falta, tem pessoas talentosíssimas. O que falta é metodologia, é alinhamento. E o próximo passo, que eu sempre digo, que é, quando você tem método, você consegue priorizar, você consegue entregar o que precisa ser entregue. E aí, o ponto principal da minha palestra é dizer que governança e gestão de projetos, eles são as duas faces de uma mesma moeda. E eles vão andar juntos. Porque quando a gente consegue fazer a governança, a gente entrega integridade. E quando a gente consegue fazer uma gestão de projetos bacana, a gente consegue fazer as entregas que precisam ser feitas. E quando integridade e entrega se juntam, a gente consegue entregar a inovação do setor público. Então, eu vejo a governança, os projetos e inovação como esse caminho de mãos dadas. E aí a gente já falou aqui um pouco de governança, mas o que seria essa governança? Essa capacidade de coordenar, de olhar o todo, de fazer o planejamento de tudo que precisa ser entregue. E isso é diferente de governabilidade. Governabilidade é o poder de decidir fazer. Isso é o que a gente espera dos nossos governantes, que eles tenham governabilidade. E a governança é como essa decisão vai ser tomada. Como que a gente vai chegar no final dessa entrega. E o princípio âncora, para mim, da governança é a legitimidade. É a gente poder apresentar com transparência essas entregas. Então, eu vou até pular aqui. Eu queria trazer os 5 movimentos da governança. O primeiro é ter um portfólio priorizado. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu cheguei na SGG. Ter o patrocinador presente. Se a gente não tem um patrocinador presente, a gente não consegue fazer entrega. E esse patrocinador pode ser o governador, pode ser o nosso chefe. A gente precisa que ele esteja envolvido nessa governança. Ritos curtos, a gente sair daquele rito enorme que gera ciclos e ciclos e ciclos de reuniões. Indicadores úteis, a gente precisa saber o que a gente está mensurando, o que a gente quer mostrar dessa entrega. E lições aprendidas vivas, que as lições aprendidas não sejam só um calhamaço de informações. E eu falo isso muito para a minha equipe. Gente, lições aprendidas, para a gente consertar a rota do que a gente fez, onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. Lições aprendidas é aprendizado contínuo. E o papel dos projetos, eu entendo que ele é para reduzir custo, reduzir o tempo de trabalho. Com maior previsibilidade, a gente sai do planejamento macro da governança para a execução efetiva. Então, para mim, essa é a equação da inovação pública. Integridade na governança vai gerar entrega de projetos e vai gerar inovação. Então, a gente vai decidir, a partir de dados, como entregar, a melhor forma de entregar e como isso vai gerar benefício público. Porque o nosso alvo final é o público. E aí, partindo disso, eu gosto muito de dizer que governança sem projetos é só marketing. Mas projetos sem governança é um grande risco. E se a gente não aliar esses dois, a gente não consegue fazer essa entrega efetiva. E eu entendo que se governar e inovar é servir melhor, é servir com propósito, é servir com método. E aí já me levantaram a plaquinha de 5 minutos. Primeiro eu queria agradecer a algumas pessoas, agradecer a Campus Party, agradecer a SGG, a SECTI, agradecer ao PMI Goiás
Eu queria agradecer aos meus colegas que já trabalharam comigo, estão aqui, aos meus colegas que trabalham, minha equipe que está aqui, minha família, meus amigos. Queria muito agradecer vocês por virem me ouvir nesse momento. Agradecer a DPE também, que me acolhe hoje. E eu queria deixar aqui os meus contatos para a gente continuar essa conversa. E eu vou deixar aqui a minha expectativa que a gente possa continuar falando sobre isso em algum momento. Me chamem no LinkedIn. E eu sigo com o meu compromisso, que é tornar o setor público um lugar melhor e governar um projeto de cada vez. Obrigada, Campus Party, obrigada a vocês.